O projeto que a gente desenvolveu é o HW Health, é um serviço de monitoramento de métricas. Então, é um serviço que vai, com base em algumas métricas definidas, medir a saúde do hardware de algumas máquinas que o usuário definir para isso. Tá? Então, primeiramente, que a gente tem a arquitetura geral do nosso sistema. Tá? Esse, esse nosso sistema ele é dividido em três partes, digamos assim. A gente tem o servidor, a gente tem um algoritmo que vai ficar executando nas máquinas, e a gente tem o aplicativo. Tem também um serviço de notificações aqui, mas enfim. O servidor ele foi desenvolvido em Nest.js, tá? E também o banco de dados, a gente utilizou o MongoDB e a gente implementou um serviço de cache com o Redis. Então, basicamente, o que acontece aqui? Os computadores que são registrados no nosso back-end, eles ficam enviando de tempos em tempos informações a respeito da qualidade do sistema, do hardware, digamos assim. Então, algumas métricas que a gente optou por enviar, elas vão ser enviadas de tempos em tempos para o nosso back-end. Tá? Chegando no back-end, esses dados eles vão ser salvos no banco, tá? E também eles vão ser salvos na cache. Tá? Hum, No momento da criação desses dados, tá, vale ressaltar que cada máquina vai armazenar vários conjuntos de dados dessas, da saúde desses componentes, tá? No momento em que a gente criar esses dados aqui no servidor, ele já vai verificar com base no limiar, que na primeira vez ele é pré-definido pelo próprio servidor e depois o usuário pode editar isso, mas ele vai verificar se as métricas do computador, da máquina, elas excederam ou não o limiar que foi definido. Caso alguma dessas métricas exceda, o servidor ele vai enviar uma notificação, ele vai criar uma notificação, né, no nosso serviço de notificações, que no caso a gente está utilizando o OneSignal, e esse serviço vai ser responsável por enviar para o aplicativo. E falando um pouco do aplicativo, né, é nele que o usuário vai poder verificar tanto o histórico das métricas que as máquinas dele enviaram, ele vai receber as notificações nesse aplicativo. Para isso, ele vai precisar criar uma conta e, quando ele precisar entrar, ele vai realizar o login. Tá? E nesse aplicativo, ele também pode editar os limiares lá que foram pré-definidos para cada uma dos componentes. Então, partindo aqui para ver um pouquinho mais detalhado o nosso back-end. Ah, tá. Uma outra coisa que ficou faltando é que na hora de buscar essas informações da saúde da máquina para exibir no aplicativo, ele primeiro vai requisitar na cache, tá? E daí, se esses dados não estiverem na cache, ele vai procurar no banco, tá? E cada Além vez da que... cache também, fica legal falar que a gente implementou um sistema de replicação do servidor, então tem várias instâncias rodando. Não é só um serviço do nosso servidor de nosso NestJS que está rodando. A gente colocou para rodar mais de uma instância do back-end, então tem várias instâncias rodando caso alguma falhe. Aí a gente consegue garantir uma maior disponibilidade do que se a gente estivesse rodando um servidor só, né? Tá. Falando agora então das rotas criadas no back-end, a gente tem a documentação aqui que a gente gerou utilizando o Swagger, né? Que ele implementa o padrão da OpenAPI para documentação de APIs, de APIs REST, no caso. Tá? Então, a gente tem alguns grupos aqui. O primeiro é de autenticação, é o básico, né? Por meio dessas rotas aqui que o usuário vai poder se cadastrar no sistema, vai poder logar no sistema, revalidar o token de autenticação dele. Aqui a gente tem também as rotas para obtenção dos dados do usuário, tá?
Aqui a gente tem as informações das máquinas, as rotas que a gente vai utilizar para manipular essas informações, tanto para criar quanto para recuperar histórico e, enfim. A gente tem também aqui as rotas para manipular os limiares, tá? Que é o que eu tinha comentado, que é o que a gente usa como parâmetro para enviar a notificação para o usuário ou não. E a gente também salva as notificações que foram enviadas, para a gente poder depois mostrar para o usuário todas as notificações que ele recebeu. Aqui para baixo a gente tem a definição dos DTOs, né, que são os Data Access Objects, Data Transfer Objects, né, de certa forma é a nossa interface de dados que vão entrar para o sistema. Então tem detalhadinho aqui cada uma delas, do que cada um desses dados vai armazenar ali, cada um desses DTOs vai armazenar. Então, esse aqui é o README do back-end, tá? Aqui tem uma descrição geral do que é o HW Health, que a gente já explicou mais ou menos como é que é. O que é interessante aqui é a configuração do ambiente de desenvolvimento, tá? A gente começa aqui já pedindo para a pessoa se certificar de executar de estar rodando o Node na versão 18.16.0. E daí, para configurar o ambiente de desenvolvimento é bem simples. A gente primeiro precisa dar um git clone no repositório. Aí a gente entra na pasta e vai para a pasta do back-end. Na pasta do back-end, o que a gente vai precisar fazer primeiro é copiar o .env.example para um arquivo .env, que é onde a gente vai ter algumas informações relevantes para a execução da aplicação. A gente não subiu o .env porque ele tem algumas informações que são sensíveis e não é uma boa prática subir um .env no GitHub, e daí esses dados vão ficar expostos lá, né? No caso do nosso repositório, como ele é público, isso ficaria exposto lá. Aí basicamente, depois de copiar o .env.example para .env, no arquivo do .env a gente vai precisar colocar a porta em que o servidor vai ficar executando. No caso, a gente deixou fixo aqui a 3.000, mas o usuário a pessoa que for utilizar, for desenvolver o sistema, ela pode colocar a porta que for melhor para ela. E a gente precisa passar essas duas informações aqui, ó, o App ID e a REST API Key. Essas duas informações elas são importantes para a gente se conectar com o serviço de notificações, que é o OneSign. Tá? Então, para isso, o usuário ele vai ter que criar uma conta no OneSign, dá para criar uma conta gratuita lá. E ele vai criar uma aplicação, e nessa aplicação ele vai ter essas duas informações, o App ID e a REST API Key. E ele vai precisar passar aqui, que são informações importantes para a configuração da comunicação entre os dois. Feito isso, a gente vai precisar instalar as dependências do projeto, tá? No caso, a gente está utilizando o yarn aqui, daí a única coisa que você precisa fazer é rodar esse comando, yarn, e ele já vai instalar todas as dependências necessárias. Mas caso queira utilizar um npm ou alguma outra coisa assim, também é possível, tá? Depois disso, a gente vai rodar o docker compose up -d, esse comando aqui, para a gente subir os serviços de cache e o banco de dados, que é o Redis e o Mongo, respectivamente. É importante que a gente faça isso aqui primeiro, porque senão daí na hora de subir o servidor, vai dar erro de conexão, porque daí o servidor vai tentar se conectar nesses dois serviços e eles não vão estar disponíveis, né? Aí, depois de rodar o Docker Compose, deu tudo certo, a gente executa o servidor em si, o back-end, tá? A gente roda um yarn start 2.dev. Nesse caso aqui, ele vai executar em modo de desenvolvimento, né? E a configuração do ambiente de desenvolvimento basicamente é essa. É bem simples, bem rápido. Não é para ter problemas nesse espaço. Aqui a gente tem a estrutura de diretórios da nossa aplicação. Tá? E aqui a gente tem uma explicaçãozinha de cada um dos arquivos, para entender melhor o que cada um faz. A gente tem aqui também as principais tecnologias que a gente utilizou no desenvolvimento do back-end. Okay? E por fim, a gente deixou um pequeno guia aqui, caso alguém queira realizar alguma contribuição
no repositório e tudo mais, para alterar alguma coisa que ele ache relevante. Então aqui eu vou apresentar a vocês o README do algoritmo de monitoramento. Aquele que vai estar realizando captura das métricas da máquina e enviando para o servidor nosso para a gente estar dispondo no aplicativo. Aqui a gente tem um breve resumo sobre o que é o algoritmo, o objetivo desse algoritmo e aqui como rodar. Então o cara tem que ter o Python, tem um arquivo aqui chamado requirements.txt, que ele consegue instalar todas as dependências que são necessárias para estar rodando esse algoritmo. Bom, e aqui a gente tem como executar esse programa. Então a gente passa Python, o nome do arquivo, que é script.py, --e-mail, o e-mail, --password e a senha. É importante lembrar que a conta você necessita criar no aplicativo antes de estar executando o algoritmo do monitor. Então você vai no aplicativo, cria sua conta e após isso você pode estar executando esse script aqui numa boa. Aqui embaixo a gente tem essas tecnologias que foram utilizadas para desenvolvendo esse algoritmo. Então Python e tal, então tá tudo aqui. Partindo para o código do monitor, aqui em cima a gente tem um cabeçalho onde apresenta um breve resumo sobre o que o algoritmo faz. Aqui as importações, a gente faz o sistema de login, então enquanto o algoritmo está rodando a gente guarda dentro do arquivo de log. A gente captura e-mail e senha. Aqui a base URL, que é em qual servidor que ele vai estar realizando a requisição. As funções para estar auxiliares aqui. A função que captura as informações da máquina. Então aqui a gente tem explicadinho o que ela faz e o que ela dá de saída. Aqui a gente tem a função que manda os arquivos para o back-end, então a gente insere o token após estar feita a autenticação e envia os dados no formato JSON. A função auxiliar que pega os dados e manda para o servidor. E aqui a função de login, né, que para a gente estar conseguindo estar enviando esses dados para o servidor, a gente precisa estar autenticado, então a gente precisa de um token. A gente passa e-mail e senha e ele faz a autenticação. E aqui na função main, né, a gente primeiro realiza o login com o e-mail e senha que o usuário digitou. E se deu tudo sucesso, a gente insere a função que realiza o envio das informações, a captura e o envio, no scheduler, que vai estar executando aqui como padrão a gente definiu a cada 60 segundos. Então esse é o algoritmo que vai estar enviando as informações para o servidor. Partindo para o aplicativo em si, né, o HW Health, aqui a gente tem um README do aplicativo, que tem uma breve introdução sobre o aplicativo. Ele foi desenvolvido em React Native, os recursos principais que o aplicativo oferece. E aqui como está configurando o ambiente de desenvolvimento. Tem que estar com a versão 18 do Node. Então o usuário vai chegar, clonar o repositório, entrar na pasta, fazer a cópia do .env.example e criar o arquivo .env dele. Aqui inserir o ID da API do OnSignal, então para ele conseguir estar obtendo esse ID, ele vai ter que entrar nesse link aqui, dar uma lida na documentação. E a API da URL, que é a URL do servidor back-end. Então ele, depois de estar criado esse .env, ele instala as dependências rodando yarn ou npm install, e após isso ele executa o servidor do React Native, que é o Metro, yarn start. E daí ele tem que certificar se ele tem um emulador iOS, um emulador Android ou iOS configurado. Ou ele pode estar conectando com um dispositivo físico por meio de cabo USB. Aqui a gente tem a estrutura de diretórios do aplicativo e a explicação de cada uma dessa pasta, desses arquivos aqui embaixo. Aqui as principais tecnologias utilizadas e como está contribuindo para o projeto, caso alguém queira. Então, partindo aqui para o aplicativo de celular, antes de a gente estar executando o algoritmo do monitor, a gente precisa ter uma conta no nosso sistema. Então, aqui no aplicativo, a gente vai se registrar, criar uma conta. Confirma. Conta criada, então agora eu vou fazer o login aqui já no aplicativo. Ok, então aqui no aplicativo a gente percebe que a gente tem a listagem de máquinas, as listagens de notificações e aqui um menuzinho para o usuário poder sair da conta e poder conectar em outra. Então aqui partindo para o algoritmo aqui do monitor, como a gente já tem a nossa conta, para a gente conseguir estar rodando ele, basta a gente rodar o comando Python, script, -- e-mail, passar o e-mail criado e a senha que foi criada. Clicar em Enter aqui, ele vai começar a estar rodando o algoritmo. Uma curiosidade aqui é que como a gente tem um arquivo de log, a gente consegue estar observando ele.
Então, aqui, né, a gente percebeu que o usuário está autenticado com sucesso, então ele conseguiu, tá buscando o token no servidor, e ele conseguiu também enviar o primeiro dado, que é a partir do momento que ele faz o login, ele já envia uma métrica já para o servidor. Então, se a gente for aqui no nosso aplicativo, a gente voltar na tela de máquinas, a gente vai perceber que a instância da nossa máquina já está sendo exposta no aplicativo para o usuário estar conseguindo visualizar as métricas que foram capturadas. Então, a última métrica, né, a última atualização, foi no dia 30, às 18h31, que foi 1 minuto atrás. Então, se a gente entrar aqui, vai ter as informações da máquina. Então, aqui em processador, por exemplo, a gente tem um gráfico para temperatura e outro gráfico para porcentagem de uso. Então, só tem uma captura feita até o momento. Memória RAM, memória swap, espaço de disco, rede, né, quantidade de pacotes enviados e recebidos, e a bateria, que informa se a bateria está carregando ou não e a porcentagem da mesma. Como o nosso sistema de notificação ele é baseado no limiar que o usuário ele configura no aplicativo, quando o usuário for no detalhe de máquina, vai ter uma engrenagemzinha aqui no canto da tela, no canto superior, que ele consegue definir o limiar de cada uma das métricas que o algoritmo monitor captura da máquina. Então aqui, por exemplo, se a gente vir aqui, vou reduzir o limiar de disco para 50%. O limiar atualizou. Se a gente observar, as últimas duas capturas do espaço de disco veio com 63% de uso. Então, após o algoritmo ele realizar a próxima captura de métricas, vai estar disparando uma notificação no meu celular informando que o espaço de disco passou, né, o limiar que a gente estabeleceu ali nas configurações. Então, só esperar um pouquinho até ele enviar a nova medição. Então, aqui o algoritmo acabou de realizar a nova medição, então, ao 18h34, agora 18h34. Então, se a gente for aqui no aplicativo, a gente pode perceber que chegou uma notificação do aplicativo, do servidor, com o título de atenção com o disco. O espaço usado no disco excedeu o limiar, chegando a 63%. Então, aqui na telinha de notificações, a gente consegue estar visualizando essa notificação. Clicando aqui no card, a gente consegue ver em qual máquina essa notificação foi disparada. Então, foi aqui no espaço de disco, ele realmente passou o limiar que a gente estabeleceu, que foi o limiar de 50%. E com isso a gente consegue estar visualizando, né, como que está se comportando cada métrica na nossa máquina. Então aqui na temperatura do processador a gente pode observar que ela está caindo um pouco, enquanto o uso ele subiu aqui nos 18h32. A memória RAM ela se manteve 60% utilizada, a swap 1% também. Então o algoritmo ele acabou de fazer outra métrica e chegou mais uma notificação falando que novamente o disco ele excedeu o limiar estabelecido. Vou estar mudando aqui só para não chegar mais notificações, vou botar 100%. Então assim, com o aplicativo recebendo as informações que o monitor está capturando na máquina do usuário, ele consegue de qualquer lugar verificar como está o funcionamento da sua máquina, como está a temperatura do processador, o uso da memória RAM, se tem algo de errado acontecendo com a mesma. Bom, vale ressaltar aqui, né, se for no README principal do repositório, foi deixado um link com a versão estática da documentação OpenAPI da nossa plataforma. Então, acessando esse link, a gente vai estar conseguindo visualizar como cada rota funciona e qual é o payload de cada rota HTTP que consegue comunicar com o nosso servidor Nest. Entretanto, essa é uma versão estática, então a gente não tem como estar fazendo a simulação aqui e realizando as requisições HTTP nesse website. É só uma versão estática para estar conseguindo realmente visualizar esse Swagger sem precisar rodar o servidor back-end. Então, com isso, a gente conclui a apresentação da plataforma desenvolvida. Muito obrigado pela atenção.